Boa noite, pessoal. Estamos começando o primeiro programa de 2020 do JC Entrevista, o programa que toda semana traz uma personalidade para conversar sobre assuntos de interesse de Poços de Caldas e da região. Hoje, o nosso primeiro convidado do ano é uma figura ilustre, o ex-prefeito de Poços de Caldas, ex-deputado federal por 3 mandatos, Geraldo Tadeu. Boa noite, Geraldo. Bem-vindo. Agradeço a tua presença. Boa noite, João. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão assistindo o programa. Também quero citar aqui o Mareca, que está aqui presente, todos os grandes amigos que nós sempre na nossa vida aqui em Poços de Caldas, até como dentista e como profissional da odontologia, como prefeito e deputado, sempre mantivemos uma relação muito grande de amizade e de respeito, que é o mais importante. E é sempre importante. Ô, Geraldo, vou começar a entrevista fazendo uma pergunta difícil já para você. Vamos lá. Você é pré-candidato a prefeito de Poços de Caldas? Olha, tenho conversado muito com as pessoas que me perguntam se eu sou candidato a prefeito, pré-candidato. Ninguém deve ser candidato por si só. Acho que nós temos que fazer parte de um grupo. Esse grupo reúne com vários partidos, lideranças, abrem-se as discussões, abre-se o diálogo e depois, dentro desse grupo, se escolhe um candidato. Eu faço parte de um grupo que hoje já reunimos vários partidos, várias lideranças, e o meu nome sempre é colocado. Eu já fui prefeito, já fui deputado federal por 3 mandatos, e logicamente que o meu nome sempre é colocado. Se amanhã o grupo decidir que eu devo ser candidato, eu estou à disposição. Mas isso aí depende do grupo. E também depende da vontade da população. Não adianta nada você, por exemplo, fazer avaliação junto à população, né? Vamos dizer, pesquisas, de consultas, e se o nome não é bem aceito ou é bem aceito. Se é bem aceito, se coloca uma candidatura. Se não é bem aceito, não se coloca a candidatura. Então, eu acho que eu já fui prefeito, acredito que nós tivemos de tudo na nossa administração. Dificuldade, tivemos que fazer reformas, realizamos muito. Acredito que até tivemos, João, uma boa avaliação no final do mandato. Até porque, um ano depois, praticamente, eu fui eleito deputado federal com 65% dos votos válidos em Poços de Caldas. Quer dizer, foi uma votação mais expressiva, né? Expressiva, aliás, de todas as candidaturas para deputado em Poços de Caldas até hoje, né? Então, isso aí mostra que quando fui prefeito, acredito que realizamos um bom trabalho. Bom trabalho com uma equipe, com assessoria, com a cidade de Poços de Caldas é uma cidade importante. Ela tem dificuldade, mas tem condição de responder também, desde que você toma as decisões acertadas e necessárias. Então tá aí, nós estamos conversando, o grupo, e vendo realmente a possibilidade de um candidato, e o meu nome sempre é citado dentro do grupo. Geraldo, você falou agora aí da sua gestão. Eu estou lembrando que eu comecei a trabalhar aqui no Jornal da Cidade em 1998. E eu lembro que no começo do meu trabalho aqui, a Prefeitura de Poços, naquela ocasião, você era o prefeito, evidentemente, estava enfrentando algumas dificuldades e, como você mesmo disse, foi preciso fazer reformas. Eu me lembro ali que houve exoneração de secretários municipais, os secretários acumulando 2 ou 3 secretarias, ou seja, foi implementada ali uma série de medidas para conter aquela crise da ocasião. Hoje, a gente percebe que a Prefeitura Municipal aqui de Poços de Caldas também está passando o mesmo tipo de dificuldade, ou então pior, Mas talvez a gente não tenha a percepção de que a atual gestão esteja tomando medidas concretas, para fazer reformas para conter essa situação. Como é que você avalia hoje essa questão da dificuldade financeira que o município está enfrentando com aumento de despesa, pagamento de salário praticamente no limite da lei de responsabilidade fiscal, e a gente não vê assim, medidas concretas por parte da atual gestão?
Você tem uma boa memória. Você se lembra bem do que... Olha, não sei se é na época que, em 98, 2000 a 1998, a nossa situação era melhor que hoje, não. Talvez fosse pior. Talvez fosse pior, porque a arrecadação naquela época era bem mais baixa. Mas os gastos também eram menores, né? Eram menores os gastos, mas hoje a arrecadação ela tem subido ano a ano. Eu tenho acompanhado as avaliações do próprio Mareca no trabalho que ele realiza, e a gente vê que a arrecadação do município ela sempre está crescendo, ano a ano. Então eu vejo o seguinte, só que naquela época eu coloquei dentro de mim que o meu compromisso era com a cidade, era com a população. Não importava o meu futuro político, não importava o meu futuro político. E eu reuni toda a nossa equipe, todo o nosso apoio político. Nós tínhamos 2 deputados naquela época, Moscone, que era federal, e o Navarro, estadual. Chamei todos, chamei as lideranças, os partidos de base, vereadores e coloquei para eles. Nós temos que resolver a situação de posse. E aí nós implantamos uma reforma administrativa e financeira. E você se lembrou bem. E tinha uma lei Rita Camata, naquela época, que permitia que você reduzisse gasto. Mas ela permitia que você reduzisse gasto se você começasse de cima para baixo. Primeiro escalão, segundo escalão para baixo. E foi o que eu fiz. Eu tinha 18 secretários, passamos para 12. Vários secretários acumulando 2 secretarias. Né? Eu vou dar um exemplo. Felisberto, lembra? Zé Felisberto, que já faleceu. Estava com 3 secretarias. Né? E também o segundo escalão, nós reduzimos em 2/3. 2/3. Né? Então, de 30, ficaram só 10. Não é verdade? Então, atuamos na questão de aluguel, de prédios e tudo mais, reduzindo drasticamente, despesa de transporte, organizamos a prefeitura de um modo geral, administrativo e financeiramente. Olha, chegamos no final do mandato, todas as contas pagas, todos os fornecedores pagos, todos os precatórios pagos. E por que nós pagamos todos os precatórios? Porque às vezes ninguém sabe, aquele colégio marista, aquele prédio, era dos maristas. E a prefeitura adquiriu, mas ficou devendo. E aquilo foi rolando na justiça e virou precatório. E a direção dos maristas me procurou e disse, se não pagar, nós vamos vamos tomar a posse de novo do colégio marista. E aí? Né? Naquela época, R$600 mil. Eu disse, fiz um entendimento com ele. Olha, eu estou fazendo um acerto, uma reforma administrativa, financeira. E no final do meu mandato, dia 15 de dezembro, no final do meu mandato, eu tendo condição, eu acerto o precatório com vocês. Olha, dia 15 de dezembro, nós fechamos as contas, pagamos, a prefeitura quitou todos os precatórios, não foi só dos maristas, não, todos. Isso é muito raro hoje. Uma prefeitura, um estado, o governo federal não paga. O precatório isso leva anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos para ser pago. Então, e passei a administração ao meu sucessor na época, Paulo Tadeu, né? Com 2,5 milhões de recursos no caixa. Salário pago, fornecedores pago, tudo pago. Ele iniciou o mandato dele com a arrecadação do mês para pagar as despesas que ele ia ter no final do mês, né? E mais o que nós deixamos em caixa. Então, na realidade, tem que ter vontade e tem que ter coragem. Acho que tem que ter mais coragem que vontade. Você entendeu? E tem que ter capacidade. Então, por exemplo, nós tínhamos aqui o Zé Carlos Policy, que era um funcionário lá da Prefeitura de São Paulo, aposentado, que morava aqui, e que nós conhecemos. Ele se propôs a nos ajudar, elaborou uma reforma administrativa e financeira,
que nós colocamos, foi bem sucedido e acertamos. Agora, o que você vê hoje? De lá para cá, as coisas foram complicando, ano a ano. Administração em administração. E está aí hoje com uma dívida estratosférica, uma dívida muito alta. Estou falando, por exemplo, vou dar um exemplo, João. Eles estão querendo vender aquele complexo Santa Cruz. Parece que está avaliado em 15, 17 milhões por aí. Só de dívida para regularizar com INSS, para ter a certidão negativa, para a prefeitura poder receber empréstimo, para receber verba, receber emendas parlamentares, a prefeitura deve estar devendo mais de 20 milhões. Então aquele complexo lá não vai dar para pagar a dívida de que tem para pegar CNH. E até porque CND. CND. E até porque o dinheiro da venda do imóvel lá não pode ser usado para pagar outras despesas que não seja construir outros imóveis, ou outros investimentos, escola, UBS, por aí vai. Então é complicado. Então, mas o que a gente vê? Desde o início, olha, todo prefeito que entra, você pode ter certeza, entra imbuído, a grande maioria, de fazer o melhor. De ser o melhor prefeito da história. De fazer tudo de bom. Mas daí você fazer, realizar, vontade e realizar, vai uma diferença muito grande. Você tem que ter vontade, você tem que ter experiência, você tem que ter diálogo, você tem que ouvir, você tem que ter um diálogo até com a oposição, respeitar a oposição, você está entendendo? E você depende totalmente da Câmara Municipal. Né? E você tem que ter um grupo de secretários competentes, comprometidos e que queiram trabalhar. É isso que precisa ter. Porque o prefeito sozinho não faz nada não, ele tem que ter um grupo que está com ele e que ele vai contar com a capacidade, o comprometimento desses secretários para postos de causa. A gente não pode, por exemplo, os funcionários públicos são muito bons. Na minha época, o pessoal da saúde, do planejamento, da obra, da educação, eu nunca tive problema. Eles sempre respondiam ao que era necessário, o que era designado para eles cumprirem, eles cumpriam. Entendeu? Agora, o que falta? Falta comando, falta decisão, tomada de medida, projetos, né? O que parece que Poços viciou numa coisa, João. Na época que eu fui prefeito, não tinha recurso do DME para injetar na prefeitura. Né? Hoje tem. Então, deixa estourar o caixa, porque nós vamos lá no DME, pegamos o dinheiro do DME e cobrimos o rombo. Mas cobre o rombo com o quê? Com muita coisa que poderia ser evitada. Entendeu? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Pouso Alegre é uma grande cidade. Hoje está mais ou menos batendo aí com o posto de cobra. Em termos de arrecadação, até já passou. Pouso Alegre. Eu tenho conhecimento que o Zé Rafael lá, que é o prefeito, eu conheço, amigo, vai bem, dentro das possibilidades, vai bem. O Rodrigo de Itajubá, de 6 ele já foi reeleito, ele está no final do último mandato. Ele já foi reeleito e ele em 6 anos, ele fez uma revolução em Itajubá. Alfenas, o prefeito lá, é do PT. É o Luizinho, que é até oposição ao governo, está fazendo um bom trabalho. Varginho, o Toninho, que foi meu colega quando eu fui prefeito, está indo bem. Todos eles, claro, com todas as dificuldades que tem aí, com relação ao governo do Estado, ao governo federal, de verba e tudo, mas estão tocando, estão indo, entendeu? Controlando as finanças. E não tem recursos do DME lá, nenhuma dessas cidades tem. Aqui, eles dizem que em 8 anos, 9 anos, 10 anos, Poços de Caldas já recebeu do DME, vai completar no final do ano, até o final do ano, 400 milhões de reais.
Ô João, você pega 400 milhões de É reais. praticamente meio orçamento municipal, Você né? pega 400 milhões de reais e coloca em obras de infraestrutura, de melhoria da cidade e tudo mais. O que você faz? O Mareca foi secretário de esportes. Eu era deputado federal. Eu destinei várias verbas para ele, para a secretaria dele. Foram importantes. Mas se a prefeitura tivesse esses 400 milhões, ele receberia 10 vezes, 20 vezes mais do que eu destinei para ele. O que eu fiz, o que eu destinei, rendeu. Rendeu. Demorou um pouco as coisas acontecerem, porque a burocracia do governo federal é muito grande. Você mandar uma emenda, vai para a Caixa Econômica, até analisar projeto, até liberar, leva às vezes 2, 3, 4, 5 anos. Infelizmente é assim. Há pouco tempo, o Campus Society do Parque Municipal faz o quê? 5 anos que nós colocamos, porque eu era deputado ainda. Foi inaugurado esse ano. Os sanitários da Fontes Amores estavam construindo agora, daí parou agora, lá está parado. Está parado. Eu fui lá, então o Tapume lá parou a obra. Verba que eu destinei. E outras, assim, você entendeu? Então, eu vejo que o que a gente viu até hoje, por exemplo, com todo respeito ao prefeito, com todo respeito à pessoa, não tem nada questão pessoal. Mas o que foi feito para se organizar a situação financeira da prefeitura nessa administração? Nada. Nada. Nenhuma, a não ser tentativas de aumentar imposto, que vários projetos que foram para a Câmara e que foram negados, reprovados. E a Câmara fez muito bem. A carga tributária hoje no Brasil é uma das maiores do mundo. Agora você vem à prefeitura, aumenta IPTU, aumenta ISS, cria um imposto não sei do quê. Não, tem que ter capacidade para resolver isso e aumentar imposto. E tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Na época eu tinha o que eu defendia, o que eu defendia? Que a gente tinha que fazer muito com pouco. Muito com pouco, fazer render. E nós fizemos muitas obras naquela época. Muitas obras. Então, eu vejo que, João, tem jeito, a prefeitura tem uma boa arrecadação, tem uma boa estrutura, tem bons funcionários. Agora, tem que ter vontade. Se não tiver vontade, chega a época de eleição, a gente fica sabendo, contratou, vai fulano, contratou, vai ciclano, contratou, vai fulano, e nomeou fulano para um departamento. Tudo isso com a intenção política. Dane-se, está devendo, dane-se que está devendo, o dinheiro não é meu, é da prefeitura, então não estou nem aí. Não é assim. A gente tem que ter responsabilidade. E quando eu estive lá, eu tive responsabilidade. Ninguém pode me cobrar que eu não tive. Tive sim. Tive responsabilidade, reformamos, administramos, organizamos, a prefeitura era bem cuidada, o serviço urbano trabalhava muito bem, a infraestrutura era muito boa. Agora, tem uma coisa que me ajudou muito. A experiência do Ronaldo Junqueira, que era o meu vice-prefeito. Mesmo adoentado, ele nunca deixou de estar junto comigo. Ronaldo Junqueira, com a experiência que ele tinha, de conhecimento, tinha sido prefeito. Então eu era uma renovação. Porque naquela época eu estava entrando na política. Mesmo com 51 anos de idade, eu estava entrando na política, era o primeiro mandato, eu nunca tinha me candidatado para nenhum cargo. Então eu fui eleito prefeito. Mas o Ronaldo Junqueira sempre do meu lado. E sempre conversando, ouvindo, procurando ouvir as pessoas com mais experiência, o diálogo, o respeito. Tinha que tomar medidas corajosas, aí ficava meu cargo, a meu cargo. Eu assumia para mim a responsabilidade. E foi assim, João. Hoje está a prefeitura numa situação crítica? Está. Pelas notícias, está. Pelo que eu vejo, está. Mas qual a medida que foi tomada para resolver isso? Você acha que o Sérgio escolheu mal o vice, tendo em vista aí que você está citando que o Ronaldo Junqueira,
era um político experiente na ocasião, te ajudou muito, e a gente talvez não veja, né, essa mesma relação entre Sérgio e Flávio, por exemplo. Né? Não posso avaliar isso, eu não tenho como avaliar isso, eu não tenho mais como avaliar a atuação, essa questão que nós colocamos aí, da situação financeira da prefeitura. A prefeitura, queira ou não queira, a gente vê que a situação dela, quantas emendas não receberam, empréstimos que foram propostos e não receberam, até acho que foi um bem de não ter recebido. Porque ia afundar mais a dívida da prefeitura, do jeito que está. Agora, a relação do prefeito Sérgio com o vice-prefeito Flávio, eu não posso dizer, eu não tenho conhecimento até que ponto que é essa relação. Eu estou falando, eu respeito muito o Sérgio, acho que é uma pessoa do bem, um engenheiro com experiência, foi presidente da proposta, fez um bom trabalho, tudo. Agora, prefeitura é uma coisa diferente. Ô Geraldo, você citou aqui agora cidades importantes da região, tipo Alfenas, Pouso Alegre, Varginha, que também enfrentam o mesmo tipo de dificuldade que Poços de Caldas, né, por conta de queda de arrecadação e outras questões aí políticas, né, mas que pelo jeito estão relativamente bem. Qual que você acha que foi o grande erro estratégico e de planejamento da atual gestão para estar nessa situação? Olha, eu tenho uma observação simples. A gente tem que saber quanto que ganha, mas tem que saber quanto que gasta. Se você não fizer essa avaliação de quanto que recebe e quanto que gasta, quanto que entra e quanto que sai, se você não tiver um acompanhamento, um conhecimento profundo disso aí, dá zebra. Dá zebra. Então, mais é isso. Pois, está saindo mais do que está entrando, tem que tomar medida. Mas desde o começo. Desde o começo. Desde o início lá. Eu demorei um pouco quando eu fui prefeito. Quando eu fui prefeito, eu demorei um pouco. Mas foi antes da metade do mandato, eu tomei medida. Aí você fala assim, não, porque vai acontecer um empréstimo, vai vender o Complexo Santa Cruz, vai privatizar os pontos turísticos, vai entrar um bom dinheiro. Amigo, você ficar contando com isso, hoje, olha, você está vendo, o Brasil agora está entrando aí, pode entrar numa crise profunda. Quem esperava essa questão aí que está acontecendo aí no mundo inteiro? O próprio presidente dos Estados Unidos, que até há pouco tempo achava que não era nada, ontem declarou que os Estados Unidos podem entrar numa depressão profunda. O nosso presidente acha que isso aí é marola, que não é nada, mas que pode também atingir brutalmente a economia brasileira, que é essa questão do coronavírus. Não é verdade? Então essas coisas, a gente tem que estar até preparado para alguma coisa que possa surgir. Agora, quem não está preparado, quem não organizou, quem não equalizou as finanças da prefeitura, aí você vai, tem uma coisa, tem outro descontrole também. Eu vou determinada área que eu vou colocar recurso, em detrimento das outras. Não, você tem que ter equilíbrio. É importante para a população, a saúde é importante, a educação não fica atrás, não é? A saúde, a educação, o saneamento, né? O saneamento, você tem o esporte, que é importantíssimo, a questão social, que é importantíssima. Até vou te dizer uma coisa, que a questão social, a nossa administração deixou um legado importantíssimo para Portugal. Qual que foi? Foi a criação da Secretaria de Assistência Social. Foi da nossa administração. Foi o primeiro ato nosso. Foi criar a Secretaria de Assistência Social, que hoje desenvolve um trabalho extraordinário em Portugal. Né? Portugal é uma cidade de nível alto, poder aquisitivo alto, mas também tem a linha de pobreza. Aqueles que têm mais necessidade, aqueles que precisam mais,
daqueles que têm dificuldade mais. E a Secretaria de Assistência Social dá atenção a essas pessoas, entendeu? Então, eu vejo, ô João, que eu vejo assim, sabe o que eu vejo? Para mim foi importante, quando eu fui prefeito, que era uma renovação, novo, tudo, de estar ao lado de quem tinha experiência, de quem estava sempre do lado, orientando, conversando, até chamando a atenção de algumas coisas que poderiam não dar certo, mas você tem que ter a capacidade de ouvir, tem capacidade de diálogo. Se não tiver isso, pode esquecer. Você acha que o eleitor está decepcionado com essa renovação política, principalmente aqui em Poços de Caldas, né? Que aconteceu a partir de 2016, renovação quase total da Câmara Municipal, renovação aí da Prefeitura. Você acha que o pessoal se decepcionou? Eu vejo que a renovação ela é importante. Ela é importante porque, por exemplo, lá você tem aí, as pessoas vão ficando idosas, vão parando, vão desaparecendo, e tem os mais jovens. Por exemplo, a renovação da Câmara dos Vereadores, ela é importante. Ela é importante. Mas ela vai levar 2, 3, 4 mandatos para ela se estabilizar. Por exemplo, a última eleição houve uma grande renovação. Agora nós vamos ver o resultado. Pode haver uma outra nova renovação. Pode ficar um ou outro, 2, 3, 4 que vieram do primeiro mandato, mas pode ser que outros sejam substituídos no segundo, nessa nova eleição. Isso aí é importante, mas eu acredito que dentro de umas 2, 3, 4 legislaturas, nós vamos ter uma Câmara muito preparada, muito experiente e à altura de Poços de Caldas. Agora, em termos de executivo, eu vejo que cada um tem a sua característica, cada um tem a sua ideia. Eu, por exemplo, hoje, com a experiência que eu adquiri como prefeito, 3 mandatos de deputado federal, eu adquiri uma grande experiência. Principalmente por ter me dedicado muito, conseguido resultados extraordinários que nós conseguimos para Poços de Caldas, para a região nossa toda aqui do sul de Minas. E eu digo para você, hoje eu tenho uma visão bem mais aprimorada da política e de, por exemplo, de até um possível mandato como prefeito. Mas espero que se amanhã, por exemplo, a escolha do grupo é o Geraldo, tá bom? É para mim, que eu tenha do meu lado uma renovação. Aí vai ser o contrário. Eu, como experiência, como já calejado aí na política, com o relacionamento que tenho, tanto em Brasília como em Belo Horizonte, e de entender a política, que a política é diálogo, é atenção, não é o prefeito que tem uma ideia que ela vai ser colocada em prática. Você tem que discutir com a sua base, com a oposição, com a população, quando como é que fala assim, é um projeto importante, entendeu? E agora, do teu lado, você tem uma pessoa jovem, mais jovem, uma pessoa dinâmica, com toda vontade, com toda determinação para fazer uma grande política, entendeu? Geraldo, queria tocar, só para a gente chegar na reta final da nossa entrevista, um assunto muito importante aqui em Poços, que inclusive é a vocação da cidade, que é o turismo. Eu particularmente considero que o turismo nessa gestão não decolou, né? Tem aí, talvez, como grande expectativa esse projeto de concessão aí dos pontos turísticos, que até você mencionou rapidamente que no decorrer desse projeto. Você acha que isso aí seria a salvação realmente do turismo para alavancar o setor de vez? Eu vejo que depende de como ela vai ser realizada. Você colocar, por exemplo, a privatização dos pontos turísticos, né? Desde que ela tenha, por exemplo, que a prefeitura tenha um retorno importante,
É importante, porque pertence a uma propriedade pública da prefeitura, desde que a empresa ofereça condições para que esses pontos turísticos realmente sejam de primeira categoria, que atendam ao turista e que seja acessível ao turista também. Entendeu? Então tem vários aspectos aí. Eu acho positivo, sim. Mas eu vejo, por exemplo, a última administração que reformou os pontos turísticos foi a nossa. Há 20 anos atrás. Nós fizemos um pente fino em todos os pontos turísticos. No Cristo, Recanto Japonês, em todos os pontos turísticos nós trabalhamos e deixamos bem em condições, né? em condições de ser visitado pelos turistas. Bom, eu vejo que é positivo. Agora, o que eu vejo hoje? Olha, eu vejo hoje assim, o monotrilho está aí parado. Agora a prefeitura recebeu. É uma bomba. Tinha que. Quem era o proprietário do monotrilho que construiu, que tinha que resolver como é que ia ficar. É concessionário, né? É concessionário. Isso aí. O que o concessionário. O concessionário, ele entregou, devolveu para a prefeitura um mostrengo aí. Quem vai fazer o quê? Aqui teve uma empresa alemã aí para fazer. Que ficou de dar um resultado até o final de janeiro desse ano, mas por enquanto, né? Essa empresa alemã veio fazer um estudo para fazer um projeto para vender para a prefeitura bancar o monotrilho, que a prefeitura não tem condição nenhuma para fazer isso. O teleférico, abandonado. Recanto Japonês, que pegou fogo lá na casa de chá, abandonado. Desde 2016, né? Desde 2016. Puxa vida, o que custa refazer aquela casa do chá? Você entendeu? Até com a comunidade japonesa, provocando a comunidade japonesa, tenho certeza que eles iam... eles já procuraram, inclusive, diversas vezes, mas não saiu do papel, né, o projeto. Mas segundo consta, é muito caro, né? Então você vê, tem tanta coisa aí, está abandonado. Está abandonado. Agora, Poços de Caldas, aí você fala, mas Poços de Caldas é cidade ótima, beleza, maravilha. E quem que é a força de Poços de Caldas? É do comércio, é da população de Poços, que faz essa cidade ser grande e forte. Em termos de administração, a administração está muito aquém à necessidade de Poços de Caldas. Geraldo, outra questão importante, fazendo um paralelo aí com o turismo, que eu também considero que é uma mola mestra para a geração de receita no município, que é o desenvolvimento econômico, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como é que você avalia aquele episódio aí, a condução do episódio da prefeitura em relação à perda da Estrela Galícia? Aí é uma coisa que às vezes fica difícil a gente analisar, porque eu não sei o que passou por lá. Na realidade, você não sabe. Ninguém sabe. A gente ouve falar, né? A gente ouve falar, porque foi isso que eu não sei. É uma coisa que não tem como avaliar. Tem como lamentar. Você acha que faltou clareza da prefeitura em expor essa situação? Eu não conheço uma explicação clara a respeito. Você conhece? Não. Então, ninguém sabe. Oficial Ninguém sabe. não, né? Que houve, foi por isso, foi por aquilo. Ninguém sabe. Sabe que não veio mais, que vai para outro lugar. E que não foi ainda, né? Vai para outro lugar. E talvez para Minas Gerais não. Tá cotado aí, parece que o Uberlândia e o Uberaba estão disputando, né? Uberlândia e Uberaba. Agora mesmo aí, o Uberaba instalou aquela cervejaria lá do Rio de Janeiro, Petrópolis. Está lá, com investimento vultoso em Uberaba. Entendeu? Eu vi lá. Agora, Poços de Caldas é atrativo. O turismo é fortíssimo. Tem quantos hotéis aí que estão sendo construídos agora? O Ibis está construindo mais um. Tem outros aí, ali é o Praça dos Macacos, né? O casarão lá vai ser um hotel lá atrás, ali. O chalé do Conde Prates. Prates. Acabou de ser inaugurado um hotel ali ao lado da Praça dos Macacos, Vila Fiore, né? Se não fosse forte, eu não construiria um hotel dessa categoria. Então, agora você tem que incentivar o turismo. Ele paga mal o funcionário, emprega milhares de pessoas em Poços de Caldas. Esse milhares de pessoas em Poços de Caldas vai para o comércio.
vai gastar na padaria, vai gastar na loja, vai gastar no dentista, no médico, você entendeu? Movimento toda a cadeia econômica, Exatamente. Né? O turismo é importantíssimo, tem que estimular o turismo. Olha, quanto que a prefeitura vai receber? Olha, o mais importante é a população ser beneficiada. Segundo... Como é que a população é beneficiada? Com emprego, com renda, né? Com emprego, com renda. Só para ilustrar isso que você está dizendo, Geraldo, o Ministério do Turismo, né, divulgou, né, que Poços de Caldas está no novo mapa do turismo e agora no conceito A, era conceito B, né, e a arrecadação de Poços de Caldas anual com o turismo é de 15 milhões de reais. Então, e vou te dizer uma coisa. Pode ser mais, né? Isso graças à força do próprio turismo, porque não tem interferência pública nenhuma de estímulo ao turismo. Não tem. Né? Agora você vê, cidade universitária é forte hoje. Quantas universidades estão em Poços? Uma, inclusive, você trouxe. Né? Duas. Duas, né? Que foi a Unifal, que é federal, e o Instituto Federal, que também é uma universidade. Tem curso superior no Instituto Federal. Agora você tem Pitágoras, você tem a PUC, que é um gigante. Tem a Unifenas, né? A Unifenas, não é verdade? Tem agora vários polos aí de educação à distância, né? De educação à distância, de São João, que tem aí lá no... Unifeob, né? No shopping. Lá no shopping, né? Então você tem a indústria. A indústria acabou em Poços de Caldas? Não. Eu acho que a indústria deu uma parada. Reduziu o ritmo. Mas ela tem condição de se recuperar. Agora não adianta você ficar sentado na cadeira esperando um industrial chegar aqui e falar assim, olha, eu estou querendo vir para Poços de Caldas. O que você acha? Não, você tem que ir lá nele, buscar identificar quais indústrias você pode trazer para cá e tem como fazer isso. Tem como fazer isso. Né? Você tem o comércio de Poços de Caldas, ele é regional. Né? Você tem o shopping, né? Assis Figueiredo é um shopping de céu aberto. Não é? Assis, a Marechal, né? O centro aqui. Prefeito Chagas, São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Fortíssimo. Fortíssimo. Né? Então você tem, por exemplo, serviços. Todas as áreas. Odontologia, medicina, engenharia, direito, né? Você tem construtoras, você tem Poços de Caldas fortes. Então, Poços de Caldas é uma cidade também, como porque ela teve grandes administradores do passado. Grandes administradores do passado. Que fez essa cidade ser o que ela é hoje ainda, você entendeu? Agora, está na hora boa de dar uma... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Todo prefeito que entra, eu torço pelo prefeito. Por que eu torço pelo prefeito? Eu torço pelo prefeito, eu torço por Poços de Caldas, eu sou Poços de Caldas, foi prefeito, tá? A cidade está no coração da gente, tudo, o amor que tem pela cidade, pela população maravilhosa. Né? Agora, eu considero que Poços de Caldas tem condições de melhorar e melhorar muito, mas precisa que ela seja bem conduzida. Geraldo, para a gente encerrar a nossa entrevista, rapidinho, vamos imaginar que hoje é o dia 1º de janeiro de 2021, você é o novo prefeito de Poços de Caldas. Qual que seria o seu primeiro ato de governo? Ato de governo? Olha, pela experiência que eu tive, você só vai conhecer a situação da prefeitura na hora que você sentar lá na cadeira. Aí que sentar lá, que você pegar todos os números, balanço e tudo mais, que estão aí, que você tem acesso a tudo direto, é que você vai realmente conhecer a situação. Eu falo assim, eu não vou pegar dinheiro do DME. Eu não posso falar isso. Eu não vou prometer nada disso. Você entendeu? Porque você tem que ver o que está acontecendo. Até no primeiro momento pode até pegar. Mas você tem que procurar equalizar, acertar. Primeira coisa que você tem que fazer é tomar conhecimento real da situação da prefeitura. Segundo ponto,
trabalhar dentro dessa situação real, para equilibrar a prefeitura. Né? Tem jeito de fazer, você entendeu? Enquanto isso, você não pode deixar de ter assistência adequada na educação, na saúde, na limpeza pública. Você tem que manter o nível de atendimento adequado. Aí você vai... plano de governo, olha, tem muito plano de governo. Ó. O que nós queremos? Aumentar emprego e postos. Ir atrás de indústria para vir para cá. De ocupar o parque industrial, que é o distrito industrial. Né? Na saúde, de atendimento melhor, abranger o melhor atendimento para a população de Poços de Caldas. Né? Santa Casa está numa situação ruim, sou a favor de ajudar a Santa Casa, mas sem interferência política. Quando eu fui prefeito, nós ajudamos muito a Santa Casa, mas nunca eu tive uma interferência política. E se não me lembro, o próprio Paulinho não teve, o próprio Heloísio não teve, você entendeu? O próprio Sebastião, que ajudou muito a Santa Casa, não teve, mas lá tem um feudo político antigo lá dentro, que domina as coisas, você entendeu? Tem que acabar com isso. Há pouco tempo mesmo eu tive com o superintendente da Santa Casa, que o Marcos Carvalho disse para ele: Marcos, todas as medidas que você for tomar, tudo, não deixa ter interferência política. Porque a administração vai ajudar a Santa Casa, mas vai dominar a Santa Casa. Não pode ser assim. Não pode ser. Você entendeu? Por exemplo, um administrador tem que ter capacidade, preparado, tudo, para que ele possa fazer um bom trabalho, mas não pode ter interferência política. Você entendeu? Então, são coisas, por exemplo, eu vi uma pesquisa agora, recentemente. Hoje, a prefeitura está gastando em torno de 36% da saúde. É isso, mais ou menos isso? Segundo a audiência de relatório de gestão que teve recentemente na Câmara, o secretário Carlos Mosconi disse que está em torno de 30%. 30%. Eu não conheço lugar nenhum que gasta mais que 30%. É mais do que o previsto pelo teto, né? É 15%. Tá, mas então, está gastando 30%, você não pode falar, não pode gastar na privatização. Não, deve gastar na saúde, sim. Mas eu vi uma pesquisa que o ponto mais de reclamação da população é a saúde. Como é que pode isso? O problema então não é dinheiro, é gestão, né? Como é que pode? Dá para entender isso? Eu recebi um amigo meu que teve acesso à pesquisa do estado inteiro, das maiores cidades de Minas Gerais. Poços de Caldas está incluído. Eu digo lá, problemas da prefeitura. Qual é a área da prefeitura que mais sofre? 49%. Saúde. Entendeu? Então, eu vejo que tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter acesso à saúde, você tem que oferecer tranquilidade para a população de ser bem tratada. Eu vou te dar outro legado que deixei como deputado federal. Quando o doutor Aum me procurou para credenciar o Hospital Santa Lúcia como Hospital do Coração, tinha político que falava assim: larga a mão, aquele cara lá é enrolado, é complicado, não sei o quê, para não falar outro termo, né? Outro termo que é mais pejorativo. Pois eu entendi que aqui precisava, porque eu me lembro quando eu era prefeito, tinha uma pessoa que tinha um infarto, precisava fazer um cateterismo, eu tinha que ligar ao doutor Antônio Hermílio de Moraes, que era superintendente da Beneficência Portuguesa em São Paulo, e pedir, pelo amor de Deus, para atender um paciente de Poços de Caldas, precisava fazer um cateterismo lá. Aí eu lembrei nisso, falei: não, vamos em frente. Credenciamos o Hospital Santa Lúcia, referência no estado de Minas Gerais em cirurgia de coração. Milhares de vidas foram salvas de lá para cá, nesse hospital aí. Você entendeu? Então, é claro que eu defendo o atendimento à saúde, é claro que eu defendo a valorização do funcionário público, é claro que eu defendo, por exemplo, que você tem a educação, aqui tem uma estrutura extraordinária, mas se você tem condições de melhorar o nível educacional, você precisa melhorar o nível educacional. O mundo evolui, né?
O mundo evolui a passos largos na informática, no TI, que é inteligência, né, digital. E então, projetos, plano de governo, não é difícil de fazer. Duro executar, né? Exatamente. E se você não tiver conhecimento correto do que a situação da prefeitura está, você não, às vezes você faz um plano mirabolante e não pode executar. Você entendeu? Isso aí. Geraldo. Você tem que ter o pé no chão, você tem que falar uma coisa importante. Falar a verdade sempre para a população. A população não pode ficar sem a verdade das coisas, não. Sem conhecimento das coisas, não. Porque vai cair dinheiro não sei da onde, vai não sei o que, não sei da onde. E a situação está aí, ó, ruim, uma situação muito ruim. E o próprio mandatário fala que está ruim, reconhece que está ruim, mas você não viu medida em 3 anos e meio até hoje, nenhuma para corrigir, a não ser as tentativas de aumentar imposto. A não ser as tentativas de aumentar imposto. Isso é verdade. Geraldo. Outra coisa, que é só completando, João, você vem, e olha que tristeza que foi, por exemplo. Por falha ou não, eu acredito que não tenha sido provocado por boicote ou por qualquer problema dos funcionários, mas o DEMAI, qual a crise que passa agora? Nunca aconteceu isso em Poços. Água chegando nas torneiras, numa qualidade barrenta, né? Depois faltou água aí, não sei quantos dias, numa área de 10 mil residências, ou seja, 40 mil pessoas, passando 4, 5 dias sem água. Nunca aconteceu isso em Poços. Nunca aconteceu. E o DEMAI é um exemplo de administração. Tanto o DEMAI como o DNE sempre foram avaliados, sempre. Então, acho que Poços passa por um momento que não é bom, principalmente comparativamente a todos que eu falei aqui, mas tem jeito. Aí tem que ter vontade, tem que ter coragem, tem que ter competência, tem que ter envolvimento, desprendimento e dedicação para que as coisas possam acontecer. Isso aí, eu acho que a coisa mais importante que o Geraldo falou na entrevista é isso, é preciso às vezes ter mais coragem do que vontade, né, Geraldo? Tem que ter. Hoje, com a situação que nós estamos aí, você tem que ter coragem, tem que ter desprendimento. Te agradeço muito a presença, foi uma entrevista aí que a gente até estourou um pouquinho de tempo, mas eu acho que a gente vai precisar depois chamar o Geraldo para uma outra ocasião, porque tem muito assunto para a gente conversar. O Geraldo é um político muito experiente, ele tem muita coisa para acrescentar. E a gente volta na próxima semana, né? O JC Entrevista agora vai estar em novo horário, quarta-feira às 8 da noite. Agradeço o Geraldo, conto com você numa próxima ocasião. Quem quiser assistir de novo a entrevista com o Geraldo, está disponível aqui na nossa playlist do Facebook, também vai estar disponível na nossa playlist do YouTube. É só digitar lá JC TV no YouTube, no Facebook é JC1, Jornal da Cidade 1, e está disponível todas as entrevistas que a gente também realizou anteriormente. Até semana que vem.